Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Neste programa, vamos falar sobre obsessão, o que é, como interfere nas nossas vidas e quais são suas causas. Vemos muitas pessoas com depressão. Essa doença pode estar relacionada com a obsessão espiritual? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Bom, obsessão, o nome obsessão, é um transtorno espiritual. Para você ter um processo obsessivo, você tem que ter um espírito que te influencie negativamente. Existem transtornos que são físicos? Sim. Existem transtornos comportamentais que são físicos. Por exemplo, deficiências químicas cerebrais, dando origem, por exemplo, à depressão endógena. Você tem a deficiência de um neurotransmissor, isso terá sintomas. Esses sintomas serão comportamentais, não tem nada a ver com o espírito. E aí, nós temos diversos neurotransmissores, mas tratamento mesmo nós temos só para alguns. Então, não são todos os transtornos mentais que têm tratamento. Alguns não têm, mas muitos têm. E quando se tratam, melhoram. Você tem surto psicótico, você toma um antipsicótico e fica bom. O surto consiste em quê? Imaginar que tem vozes falando com você, mandando você matar, mandando você isso, mandando você aquilo. Você toma um antipsicótico e fica bom. E aí vem um maluco e diz que você tem um obsessor, larga de tomar os remédios e surta de novo. É uma doença que vem se instalando em todos os locais, desde crianças a idosos. Então, é algo que merece cuidado e atenção. Então, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas atitudes, para que isso não gere uma obsessão que pode gerar a depressão, ou para que a depressão, por conta daqueles pensamentos negativos que nós vamos mantendo, atrai espíritos inferiores para nos obsediar e o quadro se torne um tanto quanto mais grave, mais difícil de ser tratado, de ser superado. Então, a saúde hoje, na atualidade, por muitos aí que trabalham com medicina já holística, medicina quântica, deve levar em consideração o aspecto biológico da depressão e o aspecto espiritual e a obsessão durante esses processos depressivos. No passado, nós temos relatos de muitas pessoas que estavam com problemas de obsessão espiritual e por falta de conhecimento eram tratadas com medicamento como se eles fossem loucos, como se fosse um problema psiquiátrico. E aí era ministrado uma medicação não correta para aquele sintoma que ele estava passando, eles eram tidos como loucos e não surtia o efeito, ou seja, o tratamento acabava não tendo resultado porque o problema dele era espiritual. São quadros de obsessão que parecem que são doenças psiquiátricas, transtornos, distúrbios psicológicos, mas que na verdade revelam uma mente de um encarnado, de uma pessoa que está atravessada, interconectada com outras mentes enfermas, que lhe modificam as emoções, altera-lhes os pensamentos, a capacidade de ajuizamento, às vezes traz alterações sensoriais, às vezes promove delírios, alucinações, às vezes altera a linguagem e às vezes altera a postura. Tal é, às vezes, o processo invasivo com que se estabelece as obsessões espiríticas, portanto, obsessões que falam das interferências espirituais. Então, uma pessoa que está passando por um problema de obsessão espiritual, ele deve buscar uma casa espírita para que, através dos trabalhos, através do próprio conhecimento da doutrina espírita, ele poder obter a sua cura. O Espiritismo analisa com muita propriedade, porque essas obsessões, elas simulam várias doenças psiquiátricas. Às vezes a pessoa vem tão desorganizada que a um olhar médico, a princípio, pressupõe-se estar diante de um quadro de esquizofrenia. Tal é a desorganização com que a pessoa se coloca com seu aparato mental, seu aparelho mental profundamente comprometido. Sendo uma obsessão espiritual
a origem da depressão, o caminho para a cura é o tratamento espiritual e o autoconhecimento, ou seja, a educação moral. Porque de nada adianta a gente fazer um tratamento de desobsessão, isso pode resolver o problema momentaneamente, e depois, se nós não mudarmos nossas atitudes, não mudarmos nossa maneira de pensar, não mudarmos os nossos sentimentos, nós acabamos lá na frente passando por esse problema novamente. Como eu posso me prevenir da obsessão? Então, qual seria a profilaxia da obsessão? Seria compreender a força do pensamento e da vontade, porque a vontade é o atributo que é mais trabalhado pela obsessão, que eles atuam na vontade, né? E que nós estivéssemos todos ligados ao trabalho do bem. Porque o trabalho do bem é o antídoto que nós temos para evitar o processo da obsessão. Hoje nós vivemos um mundo materialista, um mundo consumista. E isso, na verdade, não traz alimento espiritual para as pessoas. Então elas acabam se frustrando, pensam que o consumo satisfaz e não satisfaz, não é? Daí essa angústia, digamos assim, de o indivíduo não se realizar plenamente. Daí a importância de buscar um sentido existencial. E esse sentido existencial consiste em comprometer-se com alguma causa, ter algum ideal, além de buscar um sentido de elevação, de transcendência, algum alimento realmente para a alma, para fugir desta vida horizontal que é a vida meramente mundana e material. Cuidar dos pensamentos, das atitudes, cuidar do que fazemos e do que falamos é a ação preventiva para a obsessão. E se nós não cuidarmos, isso vai gerar vários transtornos na área da saúde, desde a depressão a problemas muito mais graves, que aí vem sendo a cada dia descoberto na medicina, problemas que o pessoal procura a cura, procura o porquê e não sabe. E aí é a causa espiritual, o espírito que está afetado e está com problemas e não o corpo propriamente dito. E a obsessão, ela é gerada por uma ausência de sentimento de amor, de perdão. Porque perdoar não é esquecer, perdoar é reparar. E nós temos a reencarnação grandes oportunidades reparadoras, e que é a mudança dos nossos sentimentos. É um convite à reforma íntima, porque é um momento de olhar para a sua vida e perceber como que você tem lidado com as suas questões. Não é? Por que você se deixa abater pela vida enquanto você sabe que você é um ser criado para a felicidade, você é essência divina, é a manifestação de Deus, você pode vencer as provas. Outra coisa que é importante nós trabalharmos é o sentimento de culpa, o remorso, jamais se culpar, entender que nós estamos na condição material, na condição humana, que ainda erramos, e saber perdoar a si mesmo. Jamais buscar as drogas, porque sabemos que as drogas são medidas paliativas e que, além de paliativas, nos prejudicam e muito, porque podemos adquirir um vício maior ainda. O que é importante? Trabalhar as crenças do indivíduo, uma mudança de valores, uma mudança de visão, de concepção de mundo, de concepção de realidade. E o que é muito importante, de alguma sorte, nós devemos nos preocupar com o nosso sentido existencial. Quando eu ignoro a minha eternidade e ignoro o meu passado, esqueço que as minhas construções são patrimônios nossos que ficam efetivamente na memória, nós trazemos conosco essas dificuldades de uma existência para outra e carregamos muitas vezes os sentimentos que nós poderíamos modificar, especialmente da reencarnação, de estarmos de volta ao mesmo grupo e nós não conseguimos modificar as energias dos sentimentos doentes, nos tornando mais uma vez presas daqueles espíritos que carregam conosco, para nós, vibrações de ódio, de vingança, né? A sua desestruturação na vida desenvolve nele um comportamento de desconexão das leis de amor e ele começa a deprimir, entrando numa crise existencial, não superando, por exemplo, a perda de um ente querido, a falência econômica, às vezes a perda de um sentido ou uma cirurgia que lhe afetou profundamente a sua dinâmica de vida e ele então deprime. Esse quadro,
ele é um quadro prioritariamente psiquiátrico, um quadro médico, e precisa do atendimento prevalentemente, primordialmente e principalmente da esfera profissional. O atendimento espiritual pode ser um atendimento complementar, se há espíritos que agravam esse processo ou se não há espíritos que agravem a dinâmica da depressão. Porque o Espiritismo não é uma doutrina para afastar espíritos, é para libertar os encarnados e os desencarnados, para iluminar as consciências. Tudo que vai acontecendo na nossa vida não dura para sempre, né? Tudo passa, tudo em algum determinado momento, a solução que hoje, como a gente vê um dia de sol maravilhoso, no momento seguinte fecha tudo, cai uma chuva enorme e passa. Não é? No momento seguinte você já vê a lua de novo. Então tudo na nossa vida tem essa mobilidade, essa transitoriedade que nós, ao olharmos para situações dessa forma, nós vamos olhar mais otimista. Com isso, a gente não tem influências de espíritos inferiores. A partir do momento que a gente tem uma vibração positiva, a gente atrai os espíritos que têm essa mesma vibração. Busca ajuda médica, busca ajuda psicológica, ajuda espiritual, que essa tríade, né, esses três elementos unidos nos fortalece, não é? Para que nós possamos vencer essa etapa. E ela pode ser vencida, levar uma vida normal, uma vida produtiva, uma vida feliz. Nessas circunstâncias, é muito bom entender e perceber que tem uma prevalência nesse tratamento esse olhar espiritual. Primariamente, a causa, a etiologia dessa obsessão em sendo uma influência espiritual, o centro espírita e o tratamento espiritual têm um valor inestimável para o benefício desse paciente. Não obstante, não prescinda, não dispense um apoio de natureza médica, porque quando a pessoa está com esse nível de alteração, ela precisa de cuidados profissionais. Então, a depressão exige naturalmente um tratamento médico, mas ela pode ser altamente beneficiada no seu tratamento com a influência espiritual positiva, que conseguimos através da prece, da prática do amor, do desprendimento pessoal e principalmente de muita confiança em Deus, aliado naturalmente aos tratamentos efetuados com os recursos espirituais, que são o passe, a prece, o evangelho no lar, mas especialmente a vinculação no trabalho no bem, porque a vinculação com o trabalho no bem é a nossa melhor defesa. Kardec nos diz que os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Por isso, nós precisamos de uma doutrina que nos leve a refletir nos nossos atos. Porque todo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita é para nos trazer equilíbrio, para nos trazer o avanço e o progresso de nossas ideias. Quando nós não estamos ligados a um pensamento reflexivo, nós nos tornamos seres que não observamos, nós não sentimos e não percebemos a grandeza desses espíritos. A casa espírita pode auxiliar, primeiramente, educando aqueles que se achegam. Daí a importância das palestras, que são uma forma de elevação e uma forma de nos tornarmos mais convictos, mas ao mesmo tempo nos conscientizarmos das nossas limitações, porque isso também é importante. Quer dizer, a palestra, ela nos educa, ela nos leva a nos conscientizar melhor daquilo que precisamos superar, além de ela permitir que nós nos elevemos, nos engrandeçamos e percebamos aquilo que existe de infinito em nós. A medicina se beneficia profundamente, tanto quanto as pessoas que se padecem dessas patologias espirituais, do acolhimento que o centro espírita pode oferecer, dando todo um suporte de amor e lembrando Jesus ao seu tempo, quando enfrentava os obsediados, aqueles que eram afetados pelos espíritos, e ele conseguia fazer o processo das curas com a sua magnitude espiritual, afastando as entidades sofridas e apoiando os enfermos. Então, o antídoto que nós precisamos buscar, sem dúvida, é a aplicação do conhecimento do Evangelho de Jesus em nossa vida. Sem o conhecimento do Evangelho na nossa vida, nós estamos à mercê das interferências espirituais, porque nós somos um espírito doente. E milenarmente temos feito escolhas que não preocupamos com o bem-estar do próximo.
A melhor desobsessão que existe, e talvez a definitiva, é a autodesobsessão. É quando a pessoa consegue mudar a sua conduta a ponto do obsessor desistir dele. Atraímos os espíritos com os quais temos afinidade de pensamentos. Por isso, mantenha o pensamento sempre equilibrado. Eu espero você no próximo Transição.